Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Eu quero louvar, bendizer o nome do nosso Deus por mais uma oportunidade de estar aqui que Ele me concede. Eu creio que a boa mão do Senhor tem estado sobre a sua vida também, que Ele tem te sustentado, que Ele tem sido o seu amparo nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade. Que por mais que você tenha passado por desertos, o Senhor tem te ajudado, eu creio, porque Ele tem me ajudado, Ele tem me fortalecido, Ele não tem me deixado desistir, Ele tem me dado condições para continuar. E por isso eu sou grata, por isso eu louvo o nome dEle, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz pela minha vida. Eu quero já deixar uma palavra para o meu e para o teu coração, uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 23 diz: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Em que nós temos confiado, em que nós temos colocado a nossa confiança? Será que nós temos colocado a nossa confiança em Deus? Será que nós temos lançado a nossa vida aos cuidados dEle? Ou nós temos confiado em coisas dessa terra? Aqui nós vamos aprender que um jovem que era muito rico, ele foi atrás de Jesus, ele foi ter um encontro com Jesus, ele precisava de um momento ali com Jesus. E ele correu e ele se apressou para ir até o Senhor. E quando ele chegou, ele se ajoelhou na presença do Mestre, um sinal de humildade, reconhecendo que Jesus era Mestre, aquele que ensinava. Ele vai dizer: Bom Mestre, o que é que eu faço, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse para ele: Bom, por que me chamas bom? Bom é somente o Pai, aquele que está no céu. Ele não aceitou ser chamado de bom. Jesus, por mais que ele era perfeito, ele deu a glória toda para o Pai. Muitas vezes nós dizemos que fulano é bom, ciclano é bom. Não, a palavra de Deus nos ensina que ninguém é bom, porque todos podem falhar, todos são falíveis, somente Deus é que não falha jamais. Ele é sempre o mesmo. E Jesus vai responder para ele: Você precisa guardar os mandamentos, honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não cobiçar as coisas do próximo. E ele vai responder: Eu já observo todas essas coisas, já pratico todas essas coisas há muito tempo, desde a minha juventude. Então o Senhor Jesus vai responder para ele: Ainda falta uma coisa. Falta ainda uma coisa. Por mais que aquele jovem, ele praticava, colocava em prática os mandamentos, ele conhecia as leis da época, mas aquilo não era o suficiente. Ele precisava ainda de algo, ele precisava renunciar a algo. O Senhor Jesus fala para ele: Vende as suas posses, vende os seus bens e doa para os pobres e depois você me segue. E aquele jovem, ele já se entristeceu, ele já foi se afastando. Porque ele era apegado com as coisas, ele era apegado com as suas riquezas. Ele queria a Cristo. Ele queria herdar a vida eterna. Ele queria a salvação. Mas ele não queria abrir mão de nada, ele não queria renunciar a nada. E nós sabemos que muitas vezes para nós servirmos a Cristo, para nós andarmos com Ele, nós precisamos fazer algumas renúncias.
coisas muitas vezes que estão na nossa vida, que não se encaixam, que não tem como andar com Cristo e levar certas coisas. Aquele jovem era as riquezas, mas na nossa vida pode ter outras coisas ao qual nós estamos presos, ao qual nós não queremos deixar, nós queremos levar para a nossa vida toda, nós não queremos nos desprender. Quantas pessoas que dizem que servem a Cristo, mas eles vivem uma vida que não agrada ao Senhor, que não está de acordo com a palavra do Senhor, mas ele insiste em dizer que está servindo a Deus. E não tem como. Cristo já ensinou que a nossa vida, quando nós queremos andar com Ele, tem que ser uma vida de renúncias. Deixar de lado coisas que nos afastam dEle. Coisas que aos olhos dEle não são boas para nós. Nós não podemos ter tudo que muitas vezes nós queremos. Cristo já disse na sua palavra que muitas vezes nós temos que abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade dele. E muitas vezes nós não queremos, nós queremos fazer aquilo que nós gostamos, andar, viver a vida que nós queremos. Quando as pessoas dizem, eu vou viver a minha vida, porque a vida é para ser vivida. Mas será que está de acordo com a vontade de Deus? Será que não tem coisas que nós temos que deixar, que temos que renunciar para andar verdadeiramente com Ele, para estar inteiros na presença dEle? Quantas pessoas têm corrido atrás de tantas coisas nessa terra, se preocupado com tantas coisas, deixado o reino de Deus para segundo plano, correndo atrás de tantas coisas e de repente parte dessa vida, vai embora. E aí? Será que ele vai conseguir a sua salvação? Ou vai perder? Porque depois que nós saímos aqui, que nós fechamos os nossos olhos, já não dá mais tempo. Nós temos que procurar isso agora, nós temos que fazer por onde? Agora. Às vezes nós deixamos para amanhã, queremos esperar um pouco mais, vamos, Mas é hoje. Nós temos que deixar o que tivermos que deixar para estar com Cristo hoje, renunciar hoje. Diante da atitude daquele jovem, o Senhor Jesus, ele vai olhar para todos que estavam ali e ele vai dizer, como é difícil para uma pessoa que tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam, aquelas palavras de Jesus. Eles estranharam, mas o Senhor Jesus insistiu que é difícil, mas para as pessoas que são apegadas às suas riquezas, que se apegam nisso, que fazem disso a sua segurança, é muito difícil. Então Pedro vai falar, nossa, então quem será salvo? E Jesus vai dizer, para o homem parece que é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para nós entendemos que Ele pode nos salvar. E somente Ele. Mas que nós também temos que desejar, nós temos que almejar por isso. Porque Ele não vai nos dar algo se nós não buscarmos. Se nós não desejarmos com todas as nossas forças, nós precisamos desejar a vida eterna, entrar no reino
tem que ser um desejo nosso. Nós temos que estar aqui, mas o nosso coração tem que estar no céu, sempre. E Pedro vai dizer para o Senhor, então, e nós? Nós que deixamos tudo, nós deixamos casa, nós deixamos mãe, nós deixamos pai, nós deixamos irmãos, filhos, tudo para te seguir. E Jesus vai responder, todo aquele que deixa todas essas coisas, que abre mão de tantas coisas, por amor a mim, por amor ao meu evangelho, esses vão ter 100 vezes mais aqui. Tudo isso que ficou para trás vão ter 100 vezes mais. E ainda depois vão ter a vida eterna. Aqueles que fazem renúncias, aqueles que não estão apegados às coisas. Nós temos que ter as coisas sim, mas nós não temos que estar apegados. Deixar Jesus, deixar o reino dele para depois, porque estamos cuidando das coisas daqui, porque estamos tão agarrados com as coisas daqui. Não, colocar ele em primeiro plano na nossa vida e as outras coisas depois. Abrir mão daquilo que tivermos que abrir mão. Abrir mão daquilo que não nos aproxima de Cristo, daquilo que muitas vezes nos leva para longe, de coisas que muitas vezes nós trazemos na nossa vida há tanto tempo e nós não conseguimos deixar e nós não conseguimos renunciar. A vida com Cristo é de renúncia. Nós temos que negar. Cristo diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E muitas vezes nós não queremos negar a nós não queremos negar as nossas vontades, nós queremos fazer aquilo que nós desejamos, da forma que desejamos. Aí fica difícil, porque a palavra de Deus é que nos diz que nós temos que negar a nós mesmos. Assim como os discípulos negaram a si, deixaram tantas coisas de lado para seguir o Mestre, para levar o Evangelho do bom Mestre. Aleluia! Que nós possamos entender isso, que nós possamos entender que para nós andarmos com Ele, que para nós garantirmos o lugar que Ele foi preparar para cada um de nós, porque Ele disse que ia preparar um lugar. Mas nós também temos que fazer algo, por isso nós também temos que fazer a nossa parte. É claro que a salvação não vem por nós, não vem por mérito nosso, jamais. É pela graça, a graça que Cristo conquistou lá na cruz. Mas nós também temos que nos esforçar. Não é só deixar para Ele, nós temos também que fazer a nossa parte. Nós temos que estar aqui, o nosso coração no céu, sempre. Viver aqui como se hoje fosse o último dia. Porque nós não sabemos qual é o momento que nós vamos ser chamados. Uns vivem mais, outros vivem menos. Mas aqui é passageiro, é muito passageiro. Tudo que nós vivemos aqui, por mais que nós vivemos, é passageiro. É, se comparado à eternidade, porque depois daqui é uma eternidade que nos espera. E será que vai ser uma eternidade na glória, no lugar que Cristo preparou para nós, ou será que vai ser num lugar de sofrimento? Porque nós não sabemos que aqueles que não forem para o reino, para aqueles que não forem para a presença de Cristo, que não tiverem uma vida eterna com Cristo, vão ter uma vida de sofrimento. A Bíblia nos mostra, nos fala, nos garante que é céu para aqueles que vencerem e é inferno para aqueles que não conseguirem vencer.
para aqueles que não quiserem fazer renúncias, para aqueles que quiserem viver uma vida de qualquer maneira, uma vida segundo as suas vontades. Porque a nossa vontade, ela não é boa. Nós desejamos tantas coisas, mas a vontade de Deus é boa. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. Nós temos que buscar a vontade dele. Quantas pessoas que têm deixado a Cristo, que têm renunciado a Cristo por coisas dessa terra e de repente parte daqui e aí fica aquela especulação, será que foi salvo? Será que não foi? Mas será que ele viveu uma vida de preparação? Ele se preparou para ir para aquele lugar que Cristo foi preparar? Nós também temos que nos preparar, temos que estar preparados, porque não é de qualquer maneira que vamos entrar lá. O próprio Cristo disse, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. No exemplo do jovem rico, é muito difícil, porque ele estava apegado com as coisas que ele possuía. Nós muitas vezes nos apegamos com algumas coisas também, né? Queremos levar coisas conosco, agarrado a coisas que quando nós servimos a Cristo não dá para levar, temos que deixar, temos que abrir mão. E nós achamos tão difícil abrir mão de algumas coisas. Queremos estar com Cristo, mas queremos levar a nossa bagagem junto com nós e não dá. Tem bagagem que tem que ficar para trás. Tem bagagem que temos que renunciar. Que nós possamos entender isso. Se nós almejamos ter uma vida eterna na presença do Senhor, nós temos que abrir mão de algumas coisas que não agregam nas nossas vidas, que não pertencem mais a nós. Quando nós passamos a servir a Cristo, quando nós queremos andar de acordo com o Evangelho que Ele nos deixou, nós precisamos fazer renúncias, sim. Tem que ser uma vida de renúncias. Não é de qualquer maneira. Não é da forma, muitas vezes, que o mundo nos mostra. Da forma que o mundo mostra, é tudo muito belo, é tudo muito fácil. Mas não é assim. A palavra de Deus nos mostra que não é assim. Da forma do mundo, mas é da forma de Cristo. É da forma que Ele nos mostra, da forma que Ele nos instrui, que nós possamos ser instruídos pela Sua palavra, andar de acordo com a Sua palavra, de acordo com aquilo que o mundo diz que é correto, que o mundo quer passar, né? Quer dizer que é daquela forma que nós temos que proceder, mas não, é de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Suas instruções, é de acordo com essa palavra que nós temos que andar. Amém? Que o Senhor possa fazer uma grande obra, que o Senhor possa falar ao teu coração através dessa palavra, que Ele possa te mostrar, né, qual é, né, a boa vontade dEle para a sua vida, que Ele possa te abençoar grandemente a sua vida, toda a sua casa, todos os planos que você tiver, que esteja de acordo com a vontade do nosso Deus. Amém?